E aí, pode começar? Tá liberado? Como é que é? Vamos lá? Sim? Tá, Tá vou pôr bala aqui. sua, posso começar? Manda ver. Vamos ver se eu vou conseguir me virar com o Zoom aqui, né? Gente, boa noite. Eu tô fiquei muito honrada com o convite da Paty, assim, fiquei muito feliz mesmo. Eu curto demais falar sobre o enneagrama, é um assunto assim, é quase que como eu amo falar sobre óleos essenciais, eu amo falar sobre enneagrama também, né? Então, super feliz de poder compartilhar um pouco dessa jornada com vocês, tá? Meu nome é Sulamita, eu acho que algumas pessoas já viram, né, o banner, eu tenho 3 filhos, tá? Tenho gêmeos, sou advogada, advoguei bastante tempo, mas depois acabei virei mãe, parei de advogar e comecei a trabalhar com os óleos essenciais e me deparei com o enneagrama, né? Que, como a Paty falou, é um sistema de classificação de personalidade muito usado nos Estados Unidos, né? E me apaixonei. Eu falei, gente, eu quero saber o que é esse negócio. E fui me aprofundando, fui estudando. Então, eu, assim, me aprofundei mesmo nesse assunto. E eu vou tentar fazer um milagre hoje que a Paty me pediu, né? Que, pelo amor de Deus, falar de 9 tipos em um dia é algo, assim, surreal. No meu Instagram, eu falo um tipo cada vez que eu faço uma live, né? Eu faço um tipo por vez. Então, vamos tentar hoje falar dos 9 tipos, tá? Então, gente, primeiro eu vou começar fazendo um básico do conceito do enneagrama e dos termos que eu vou usar, porque a gente vai falar bastante de alguns termos, tá? E, então, eu vou tentar, assim, ser bem... Vai ser pauleira, tá, galera? Vocês vão perguntando no chat aí, quem for identificando o seu número, pode ir colocando no chat, pode fazendo pergunta, mas aí eu vou tentar acompanhar, tá? Mas como é bastante conteúdo, não vou poder parar muito, mas a gente pode dar uma pausa depois de cada número, tá? Para tirar algumas dúvidas. Então, vamos lá. Gente, o enneagrama é um mapa, tá? Da personalidade humana. Ele nasceu, assim, a gente não sabe exatamente onde ele nasceu nem quando, mas ele é muito antigo, tá? Porque já existem relatos, né, que falam que no século IV, né, os pais e mães do deserto já usavam para aconselhamento espiritual. Então, assim, é bem antigo, tá? Uma outra teoria também sobre ele é que existe um monge, né, cristão chamado Evagrio Pontico, que foi o criador da teoria dos 7 pecados capitais. E ele também desenvolveu esse enneagrama, ele também trabalhou com esse enneagrama. Isso, inclusive, vocês vão ver que no enneagrama a gente fala 7 pecados capitais, tá? Cada tipo tem um pecado. Na verdade, eles acabam acrescentando mais 2 pecados, né? E em 1970, um chileno, tá? Oscar Ichazo fez contribuições significativas ao enneagrama e ele trouxe para os alunos dele, que levou para os Estados Unidos, tá? Então tinha bastante envolvimento de pessoas da Igreja Católica, né, nesse desenvolvimento. Eles eram padres, eram monges, e vocês sabem que os padres, os monges, eles estudam muito, né? Eles têm uma formação, uma cultura muito grande. Então isso, eles eram muito capacitados, né? Hoje, até hoje, são pessoas extremamente capacitadas, estudiosos, estudam psicologia, né? Então o enneagrama foi crescendo, né? Oi, linda, boa noite. Foi crescendo dessa maneira, tá? Foi passando, foi espalhando. E então, assim, na verdade, gente, até o livro fala, né? Eu vou falar um pouquinho do livro, que o livro que eu recomendo, já vou falar para vocês, é esse livro aqui, tá? Ele se chama Uma Jornada. Então, se você não sabe nada sobre o enneagrama e você quer começar a conhecer, compre este livro, porque ele é muito simples, muito didático e muito leve. Ele é muito gostoso de ler. Então, compre esse livro aqui. Aqui é muito bom e eu me baseio bastante nele. Depois eu vou falar de outros recursos, tá? Uma jornada. Então, oi? Uma jornada. Uma jornada de autodescoberta.
Então, vamos lá. O Eneagrama, gente, por que ele é importante, né? Para que serve o Eneagrama? Ele é simplesmente um mapeamento de personalidades. Então, ele proporciona que você se conheça, tá? Em primeiro lugar, a preocupação dele é você se conhecer, você se entender e saber quem você é. Então, essa é a primeira preocupação dele. Ele te dá ferramentas emocionais para você lidar com as dificuldades. Ele te mostra também quais são suas virtudes, tá? Então, ele faz a gente criar uma base forte, confiança, de integridade, ele ajuda, inclusive nos negócios, tá? Quando você lida com pessoas, quando você trabalha com pessoas, eu acho que o skill mais importante que você precisa ter é saber se relacionar. Então, o Enneagrama é uma ferramenta poderosíssima para nós que trabalhamos com pessoas, porque ele realmente vai colocar uma lente diferente no seu olho. Então, quando você sabe o número de uma pessoa, você já vai olhar ela de uma maneira diferente, porque você entende certas atitudes dela, tá? Ele ajuda também bastante a gente a trabalhar com a inteligência emocional, porque ele revela algumas coisas. Então, você fala, opa, a pessoa tá fazendo isso por causa disso, né? Então, gente, o Enneagrama, ele fala que tem 9 estilos diferentes de personalidade, tá? Que são aquelas 9 fixas, que todos nós, cada um de nós vai encaixar em alguma, tá? Porém, o que é muito interessante dele é que a gente gravita naturalmente em torno de outras personalidades, tá? Na nossa infância, a gente vai escolher uma personalidade, né? Não que a gente escolha, mas acontece naturalmente da gente assumir uma personalidade e depois, durante a nossa vida, a gente vai percebendo que a gente vai gravitando em torno das outras. Então, quando eu for falando, vocês vão perceber que vocês vão identificar vocês em outras também. Não vai ser só naquela que saiu no teste ou a que você sabe que é a sua, tá? Então, minha gente, peguem o seu acceptance, o seu highest potential, seus olhos, se vocês tiverem aí. Se vocês não tiverem esses olhos, se você tiver o valor, qualquer um, vou pegar o meu aqui, porque vamos começar a nossa jornada pelo Enneagrama, tá? Então vamos começar a falar do tipo 1, o Reformer, tá? Eu vou pedir para a Fabi passar para o próximo slide. Tá, isso depois, Fabi, vamos passar para frente. Isso. Vou explicar isso antes, é melhor dar uma rapidinha explicada nisso aqui. Então, gente, vocês perceberam que o símbolo do Enneagrama, ele é um círculo com 9 pontas aqui, né? Então, ele é dividido em tríades, tá? E por que a gente precisa saber as tríades? Porque elas vão dizer muito sobre o seu tipo, tá? Ó, tem uma fotinho aqui, ó. Então, eu vou ter a tríade da raiva ou visceral, que é o 891, que eu vou explicar, a tríade dos sentimentos ou do coração, que é o 2, 3 e 4, e a tríade do medo ou da cabeça, que são as pessoas que vão ser mais mentais, tá? Pode passar, Fabi, para o próximo. Vamos falar do tipo 1. Durante o tipo 1, eu vou explicar alguns conceitos que vão se repetir, tá? Então, gente, o tipo 1 é chamado de The Reformer, tá? Ou o reformador. Em português, a gente encontra como o perfeccionista. E vocês vão ver que essas nomenclaturas, elas têm variações, tá, gente? Eu acho que o perfeccionista, apesar de soar, às vezes, um pouquinho mal, né? Mas é uma boa tradução, tá? A outra palavra que eles usam em inglês é moral perfectionist, né? Que é mais pesado um pouco, tá? Então, vamos lá. Lemon no difusor para a gente se concentrar, estressa away no coração e vamos que vamos. Gente, o tipo 1, eu gosto de falar um personagem que pode representar, que a gente possa identificar quem é o 1. Tá? No livro, ele fala, eu acho muito legal também, ele fala da Mary Poppins, tá? O tipo 1, então, ele é a Mary Poppins. Muitas vezes vocês vão ver o tipo 1 representado assim com um executivo, com uma pasta, tal, mas não.
Por que que é legal a Mary Poppins? Porque ela é aquela pessoa que gosta de tudo certo, tudo correto, né? Ela é super organizada, ela é super competente, mas ela não necessariamente precisa ser um executivo, entendeu? Qualquer pessoa pode ser um tipo 1, né? Então, eu acho bem legal, assim, a Mary Poppins, tá? Então, gente, a gente vai falar dos níveis de desenvolvimento do tipo 1, como que ele funciona. O tipo 1, ele é uma pessoa que ela é bem organizada, que ela gosta de tudo certinho, as pessoas gostam até de chamar de metódico, né? Ele tem as regras dele, ele é muito trabalhador, ele gosta de entregar os resultados e tudo está dentro daquele padrão dele. Então, o medo dele é o quê? Né? Vamos falar dos medos primeiro. É de ser mal, é estar errado, é de ser corrupto, é de ser inapropriado, irresponsável, tá? Ele gosta de ser aquele certinho mesmo, tá? Não é assim certo e errado, né? Não é, tem um outro tipo que ele quer estar certo mesmo, mas ele quer ser ético, sabe? Moral mesmo, tá? É uma preocupação muito grande dele. Então a gente chama de core fear, que é o medo que ele tem, tá? E o core desire dele, que é o maior desejo dele, o desejo do coração, é ser íntegro, ser equilibrado, é ser virtuoso, ser um bom menino, né? Good boy, good girl, né? Ser ético. E uma coisa muito legal da gente saber do é que normalmente eles têm uma causa, tá? Que eles defendem. E eles se pautam muito nessa causa para definir esse certo e errado deles, tá? Que a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa causa, não vou poder aprofundar muito por causa do nosso tempo, tá? Então, gente, o 1, ele é esse número, assim, bem todo realmente bem matemático, assim, certo, errado, né? E ele não gosta de dar motivo para os outros falarem dele, né? Então, o que a gente fala que é key motivation, que é aquilo que motiva ele, que eu traduzir como gatilho motivador, é estar certo, buscar valores morais altos, melhorar o mundo, ser consistente com os ideais dele, se justificar, estar acima de qualquer crítica e não ser condenado. Não é aquela pessoa realmente que ela quer estar perfeita. Eu falo que é a Mônica do Friends, sabe? Quem gosta de Friends é tipo a Mônica, assim, entendeu? A Raquel é. Então, é o 1, né? Então, assim, o 1 é aquela pessoa impecável, né? E o que acontece com a Mônica do Friends? Qual que é o pecado capital? É a ira, na verdade é a ira, mas a gente fala que é o ressentimento. Por quê? Porque quem é muito trabalhador, e quem é 3 sabe disso, quem é 8 sabe disso também, mas ele sofre mais isso, às vezes ele vê que a galera tá no Facebook e ele tá trabalhando. Ou que a galera tá tomando cafezinho e ele tá trabalhando. Ou que alguém tá sentado no sofá assistindo televisão e ele está trabalhando, né? Então, lembra que ele é da tríade da visceral, da raiva? Ele não é uma pessoa agressiva, assim, que vai falar e vai brigar, ele não é mas ele vai sufocar essa raiva, vai ficar aqui, ó. Ele vai trabalhando, 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 ele é super workaholic, mas ele não vai falar para ninguém, ele vai ficar com a raiva, tipo, pô, eu tô aqui trabalhando, a galera tá lá no café, né? Então ele fica de bode com isso, assim, sabe? Esse é o pecado dele, porque ele fica ressentido, tá? Então ele fica amargurado mesmo por causa disso, tá? Aí a gente tem uma outra divisão, uma outra tríade do Enneagrama, que é passado, presente e futuro, que na verdade é como esses números se relacionam com as decisões, com o tempo. E o 1 é um número do presente. Então, ele é bem do hoje, do agora, do que está acontecendo e do que ele está fazendo, né? Então, na verdade, ele sufoca o futuro, tá? Ele não vai pensar muito no futuro, ele quer o agora, ele quer apresentar o passado e o futuro, né? O negócio dele é o presente, tá? Aí o 1, ele tem duas, a gente fala asas, gente. O que é a asa? Quando, o Fabi, põe naquela figura do Enneagrama para eu mostrar uma coisa pro pessoal. Aquela primeira figura.
Eu vou explicar o que é a asa, daí vocês já vão lembrar. Ó, a asa do 1, vendo que ele se comunica com o número 9 e com o número 2? Vocês estão vendo? Então, a asa ela é sempre um número que está do lado. Então, quando vocês fazem o teste, sai lá 1, wing, né, que é a asa. 1W2, 1W9, são as asas, tá? Pode voltar lá no Fabi. Então, gente, o que é essa asa? Essa asa, na verdade, eu vou recomendar que vocês assistam lá no meu Instagram, depois o seu número inteiro, porque eu vou falar 1 hora do 1, né? E daí você vai entender por que a asa é importante. Porque o 1, quando ele tem a asa no 2, quer dizer o quê? Que ele está se comunicando com o tipo 2, que é o helper, que é o ajudador. Ele tem algumas características desse número, entendeu? Então, isso modifica um pouquinho a personalidade dele, ele continua sendo 1, mas ele tem um quê mais ele se relaciona mais com as pessoas, né? Ele é mais, digamos assim. E o 1 com o 9, que é o idealista, ele se internaliza mais, tá? Ele vai mais para dentro. Depois vocês vão entender porque quando vocês ouvirem o 9, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que tem para eu falar aqui antes de eu falar dos óleos essenciais. A imagem ideal do 1 são hard workers, eles são muito dedicados, eles buscam valores nobres, tá? Eles querem melhorar o mundo fazendo o que eles sabem. São ótimos professores, pastores. Peraí que alguém está perguntando. Não, Gi. Não sou, não. Então, eles são, assim, pessoas que buscam esses valores, tá? Agora, vamos falar daquilo que eu tinha começado a falar, que é os níveis de desenvolvimento do 1. 1 saudável, que é o que ele está na melhor fase dele. Eles são sábios, cheios de discernimento, aceitam a realidade ao invés de forçar a barra do perfeccionismo, têm questão de fazer com que a verdade seja ouvida, são humanos, inspirados, maduros e moderados, tá? Equilibradas e responsáveis. O 1, quando ele está regular, quer dizer que ele já não está tão saudável, ele começa a julgar os outros, começa a ficar prestando atenção nos defeitos dos outros, nas imperfeições, eles estão insatisfeitos com a realidade, são críticos, tá? Eles criam um ideal inatingível, eles são perfeccionistas, eles sentem que eles têm que melhorar as coisas e salvar o mundo, se tornam super workaholics e querem que tudo seja do jeito deles. Um doentio, ele vai pro dark day, né? Pro pior momento dele. Ele é controlador, obcecado por perfeição, intolerante, crítico, cheio de justiça própria, trabalham com absolutos, né? Então, ou é ou não é. Tornam-se autocríticos demais também, inseguros de errar, tentam controlar mais e mais as coisas, tá? A crítica aos outros é a consequência da autocrítica deles, porque eles são muito críticos com eles mesmos, né? Eles se cobram demais. Uma pessoa perfeccionista, ela não cobra só do outro. A primeira cobrança dela é com ela mesma, né? Então, ela já faz tudo perfeito para que ninguém fale um A dela. O maior medo dela é essa, que ela dê algum motivo para o outro falar, né? Então, esse é o 1 doentio, tá? O pecado capital, eu já falei, é a ira, o ressentimento, né? Que eles reprimem, né, essa ira e se tornam ressentidos das pessoas, tá? Que não trabalham tanto quanto eles. O 1, gente, vamos falar de alguns número 1 famosos, que eu acho muito legal. Um super famosa é Mary Kondo, né? Que é uma menininha que você já vê que desde criança ela não ia brincar porque ela ficava em casa arrumando a casa dela, né? E no livro dela, não sei quem que já leu, ela conta que ela começou primeiro a arrumar o quarto, né? Depois ela começou a arrumar o quarto da irmã, e ela separava as coisas, ela já ia dando embora aquilo que não usava. Então, assim, ela é o estereótipo da pessoa, do profissional perfeito, assim, né? Ela é top, né? Então, a Mary Kondo, ela é Barry Seinfeld, não sei se vocês conhecem, porque é meio antigo, mas ele é um comediante americano super famoso, Nelson Mandela, e o personagem que eu achei legal é falar da Mônica também, né?
Então, gente, vamos ver aqui. Uma coisa importante sobre o 1. Tá? O 1, a raiva, né? Como ele é da tríade da raiva, ele coloca ela debaixo do tapete, tá? Não explode. Por que ele não explode? Porque ele acha que é contraprodutivo, não é contraproducente, fala, né? Você não está sendo produtivo se você está dando um ataque de raiva, ou se você está mostrando emoções, entendeu? O 1, ele não mostra emoções. Porque a hora que ele explode, naturalmente, é uma panela de pressão, né? Porque ele já tá ali segurando, né? Então, gente, vamos falar rapidinho dos óleos essenciais do 1 e daí já vamos pro 2. Cipreste, tá? Que vai trabalhar controle, medo, perfeccionismo, rigidez, bloqueio e tensão. Orange, né, o laranja, rigidez e vício em trabalho. Stress Away, que é a parte negativa dele, né? E o Digest, gente. Por que o Digest? Porque o 1 somatiza demais, como ele guarda essa raiva, ele tem muita tendência a ficar doente, a ter autoimune, né? Doenças que vêm com essas questões mais emocionais que a gente vai guardando. Então, o Digest é um óleo muito interessante para quem é o número 1, tipo 1, tá? Fica tudo guardado no estômago, isso mesmo, tá? Bora pro 2, todo mundo conseguiu sobreviver ao 1. Não é fácil, hein, gente? Vamos lá pro Valor, né, Paty? Acceptance, porque vamos para o 2 agora, tá? O 2, gente, é o auxiliador, ou the helper, né? Eu gosto muito desse número, porque eu gosto do personagem, né? É o Samwise Gamgee, do Senhor dos Anéis. É típico, assim, né? Ele é a pessoa que carrega o anel e carrega o Frodo, né? Porque vamos combinar que o Frodo, pelo amor de Deus, né? Só dá trabalho no filme. Então, o Sam, ele é o herói verdadeiro do filme, né? E o maior medo, gente, do número 2 é não ser amado ou querido quando eles são eles mesmos, tá? E o desejo maior, claro, é sentir-se amado, querido e aceito por ser ele mesmo. O que move o número 2, né? Que é o key motivation. É ser amado, se expressar seus sentimentos pelas pessoas, se sentir necessários, apreciados, ter um retorno das pessoas, e eles precisam disso também para se justificar, tá? Na verdade, gente, todos os números, vocês vão ver que eles querem ser amados, mas cada um tem uma forma diferente de querer esse amor, né? Então, o 2, ele faz muito pelos outros, ele ajuda os outros, né? E através dessa ajuda é que ele se sente amado, tá? Assim como o 1 trabalha, faz as coisas corretas, tal, e que é o jeito que ele se sente amado também. Então, as asas, né, do número 2, 2 com asa no 1 é o the servant, que é o servo, e o 2 com asa no 3 é o host, né? Que aqui eu coloquei anfitrião, mas é tipo aquela pessoa que vai recepcionar todo mundo mesmo, né? Que vai abrir a casa para todo mundo, é o host, né? O 2, gente, então ele é um número que é muito interessante, ele tem muitas características muito profundas. Também sugiro que vocês assistam lá no meu Instagram, que eu vou aprofundar mais o 2. São pessoas que são extremamente altruístas, tá? Mas o Enneagrama, ele trabalha o quê? Qual é o motivo desse altruísmo? Então, ele tem que ser quando ele está saudável, né, ele vai ser um altruísta bacana, tal, que vai realmente te doar. A gente vê que o 2 tem uma tendência de manipular também as pessoas, tá? Vai ser colocado no meu Instagram, tá, gente? A gente vai colocar no final. Pode ficar tranquilo. O 2, quando ele tá estressado, gente, que daí é o estresse e segurança, tá? Eu falei do 1 do estresse e segurança? Acho que eu não falei. Não, eu falei, eu vou falar depois. Quando ele tá estressado, aí eu vou pedir pra Fabi voltar lá na figura do Enneagrama para eu explicar mais uma coisinha pra vocês, que eu não sei por que eu pulei do 1. Mas tudo bem, acho que eu pulei mesmo.
O 2, quando ele tá estressado, ó, tá vendo que uma flecha vem, que vem dele para outro número? Então, tá vendo o 8 e o 4? Então, ó, na verdade, essa foto, tem uma foto mais legal, que a flecha, uma vai e a outra vem, que você consegue saber o estresse e segurança. Mas o 2, quando ele tá muito estressado, ele vai pro 8, tá? E quando ele tá super tranquilo, ele vai pro 4. Então, pode voltar lá no 2, saber que eu vou explicar isso. Então, depois eu vou falar do 1. O que acontece? O que é estresse e segurança? É um número que, quando você está numa situação de estresse, você acessa ferramentas dessa personalidade, tá? Então, o 8, depois eu vou falar dele, ele é um número super forte. Então, ele é muito oposto ao 2. O 2 é aquele que vai ajudar, que vai sempre se doar, né? E o 2 já é combativo, agressivo, né? Ele é mais franco. Então, quando o 2 se coloca numa situação de estresse, alguém aqui é 2 e se identifica? Quando tá estressado, você fica mais, você vira um leão, assim, tipo, fala aquilo que você nunca falou, e daí você vai que vai, né? Porque essas ferramentas, gente, são ferramentas de proteção, na verdade, que nós temos, né? Então, é por isso que a gente sempre tem que estar se cuidando emocionalmente, para que a gente não precise acessar demais essas ferramentas, porque o 8, a hora que ele não tá legal, ele é um número muito difícil de lidar, né? O 8. Então, eu diria que ele é Joselito, né? O 8, ele é bem power, tá? Vocês não querem ver um 8 do lado doente do 8, que ele é bem, né? Então, o que acontece com o 2 é que ele se cansa às vezes, porque ele tende a se doar demais, né? Então, essas ferramentas do 8 ajudam ele a sobreviver, tá? Quando ele tá tranquilo, quando ele tá seguro, quando ele tá entre os amigos dele, ele vai para o 4 saudável, tá? O 4 é o individualista, que, ó, é outra coisa que o 2 precisa também. Ele precisa ser mais individualista, porque ele é muito, né, de doar. Então, ele vai para o 4 saudável e não precisa ficar fingindo que ele ama as pessoas, não precisa. Ele tem compreensão de que ele precisa se cuidar, que ele precisa fazer coisas para ele, né? Que o 2 ele se abandona muito, ele abre mão muito da vida dele para ajudar os outros. Então, ele consegue focar mais para dentro quando ele está mais tranquilo e está acessando essa personalidade do 4, tá? Então, ele não precisa agradar todo mundo para se sentir bem, tá? O 2 saudável, gente, ele é altruísta, humilde, ama incondicionalmente as pessoas, são sinceros, perdoadores, generosos e cuidam de si mesmos, tá? O 2 médio se tornam mais bajuladores, ficar um pouco mais preocupado se as pessoas gostam deles ou não. Tá? Querem estar mais próximos dos outros, acabam exagerando, querem que as pessoas dependam deles, começam a se negligenciar, esperam agradecimento em troca do amor, acabam se tornando muito intrometidos na vida alheia, querem fazer e se esgotam, tá? Eles ficam esgotados. O 2 doente, né? Eles ajudam tanto que eles começam a ficar pessoas manipuladoras, tá? Chantagista, aquela chantagem emocional, cobra as pessoas por tudo que elas fizeram por elas, se tornam compulsivos, com comida, com remédio, porque daí eles têm que recorrer a alguma coisa para, né, para aliviar essa questão deles se doarem tanto, se sentem vitimizados e abusados pelos outros, e servem aos seus próprios interesses. No fundo é pesado isso, né, gente? Pesado. No fundo, eles ajudam, mas não é uma ajuda genuína. Eles estão visando os próprios interesses dele e estão, assim, bem se fazendo de vítima mesmo, tá? Então, essa parte do 2, ela é bem difícil mesmo. Aí eles começam a ter problemas de saúde, né? Começam a querer que os outros cuidem deles, porque eles também querem ser amados. Então, é complexo, tá? O 2 é um tipo muito relacional.
ele se relaciona com as pessoas muito bem, eles veem coisas boas nas pessoas, eles sabem comunicar para as pessoas as coisas boas, então eles sabem elogiar as pessoas, eles têm essa coisa que é muito legal, né? E o vício do 2, gente, é o orgulho ou a soberba, tá? Porque o que acontece? Como ele concentra toda a atenção dele, né, e a energia em satisfazer as necessidades dos outros, ó, preste atenção que isso aqui é muito importante. Ele tenta fazer parecer que ele não precisa de nada, então ele acaba sendo soberbo, porque ele tá bem sempre, ele nunca fala que ele tá precisando de ajuda, que ele tá mal, ele não admite que ele não tá bem, né? Somente ele sabe o que é melhor para os outros, tá? E tudo isso porque ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de, se ele precisar de alguém, ele pode sofrer uma rejeição, tá, gente? Então, ele é da tríade do coração, né? Que ele é impulsionado por sentimentos, tá? A tríade do coração são o 2, o 3 e o 4. O 2 concentra os sentimentos dele no próximo. Inclusive, as pessoas que a gente fala que são 2 que são famosas, né? A Madre Teresa, a Lady Di, né? Eu brinco que eu acho que a Phoebe é 2 também, do Friends, porque ela engravidou dos gêmeos lá, gêmeos. Então tem que ser 2, né? E é isso, gente, tá? Então, assim, o 2 ele tem que tomar cuidado com essas coisas. Os olhos para o 2 são interessantes, são o Valor, obviamente, né? Que é um óleo que vai ajudar. Eu acho que ele encoraja, ele agrega valor, ele faz, né, você sentir aquilo que você é de verdade, sem precisar agradar os outros. Sacred Frankincense, o Stress Away e o Grapefruit, tá? Por que o Grapefruit? Porque o Grapefruit ajuda muito na questão de compulsão, alguns vícios, algumas fugas, né, emocionais em comidas ou comida ou remédio, tá? Então, é legal isso. E o Stress Away, eu acho que é para também ele traz uma positividade também, né? O frankincense é um óleo também que faz a gente olhar para dentro da gente, mais meditativo. Então, o 2 precisa disso, né? Ele precisa olhar um pouquinho lá para dentro dele, ligar um pouco do que está lá fora. Tá? Então, esses são os óleos interessantes para o 2. Tem outros, viu, gente? Mas esses eu acho que são mais assim, mais acessíveis, né? Vamos falar do tipo 3, o realizador, the achiever, tá? Esse tipo, ele é um tipo assim que o livro valoriza bastante ele, porque ele tem umas coisas muito interessantes realmente, tá? Porque são pessoas em que são pessoas que as pessoas se espelham nela. As pessoas olham para ela e falam, eu quero ser igual a tal pessoa, né? Que ela é 3. Mas eu vou explicar por que isso, por que o 3 chama atenção, tá? Na verdade, não é tanto assim que é a pessoa, é aquilo que ele faz que faz as pessoas desejarem aquilo, tá? Então, o personagem, né, é o Tony Stark, tá? O Homem de Ferro. Por que o Tony Stark? Porque o Tony Stark, ele é o face and the brain, né? Ele é a imagem e ele também é o cara que faz tudo, né? Na empresa lá. Ele faz tudo, né? Então, o 3 é o Tony Stark, tá? O core fear do 3, gente, é falhar, ser incapaz, não impressionar, não conseguir fazer as coisas, ser desmascarado, ser exposto, ser inútil, tá? Então, o 3 é também um número que trabalha bastante. O desejo do coração é ser ele mesmo, tá? Ser sem ter que apresentar resultados, porque o 3 trabalha muito também. Então, ele quer, no fundo, ele quer que as pessoas amem e aceitem ele sem ele ser esse super-herói, né? Uma coisa interessante do 3, gente, que eu nem coloquei aqui, mas que eu vou falar para vocês, que eu acho muito legal para a gente identificar o 3, quem é 3, às vezes está na dúvida se é 3, se não é, que no livro ele fala que o 3 tem um superpoder.
que é esse superpoder do 3? O 3, quando ele chega numa festa, num lugar com outras pessoas, ele é uma pessoa que sabe conversar com todo mundo. Ele é tipo um camaleão, sabe? Então, assim, quando ele conversa com uma pessoa super simples, tal, humilde, ele fala na linguagem dela, ele fala errado, ele fala gíria. Aí, se ele vai falar com um mega super power empresário, ele fala todo, né, elegante, rebuscado, e ele nem percebe. É uma coisa, assim, natural dele. Tá? Ele se transforma para falar com as pessoas, não é uma falsidade, tá? Mas ele se transforma e ele acaba, assim, sendo muito sedutor por causa disso. Tá? Então, porque as pessoas às vezes falam, nossa, né? Olha, fulano de tal. Né? Então, porque ele realmente é um número mais sedutor, tá? Nesse sentido, tá, gente? As asas, né, do 3. Eu tenho 3 com asa no 2, que é o charmer ou sedutor, e o 3 com asa no 4, que é o profissional, professional, né? Inclusive, a minha upline na Young Living, ela é o 3 com asa no 4. Pensa numa pessoa que responde e-mail e que dá solução para tudo na hora, assim, tudo que você fala, ela te manda um link, olha, assiste isso aqui, olha, ouve esse podcast, né? É super, assim, profissional mesmo. E o 3, gente, ele se motiva, ele quer se afirmar, ele quer ser admirado, ele quer impressionar. Isso é muito importante para o 3. Espera só um pouquinho que eu vou ligar o ventilador aqui. Isso é muito importante para o 3, né? Impressionar as pessoas. E isso, gente, faz com que ele também acabe se desgastando às vezes, tá? E, inclusive, eu vou até revelar o segredo agora para vocês, que eu sou 3. Então, eu posso falar com propriedade que a gente se desgasta demais, né? A gente estava perguntando. Se desgasta, né? Então, porque o 3, ele sempre quer ser o melhor. E isso, gente, todas essas características do Enneagrama a gente desenvolve na infância, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, eu não podia perder nenhuma brincadeira, senão eu chorava. Uma coisa assim, né? Tinha até um amigo meu que ele me zoava, assim, depois de velho, eu já tinha uns 18 anos, ele falava assim, eu lembro um dia que você perdeu de gincana, você chorou. Tava fazendo bullying, assim. Tanto que eu era assim, sabe, competitiva. Né? Tudo você tem que ganhar. Tem que ser founder, tem que ser silver, tem que ser isso aqui. Assim, é uma coisa, gente, sério, vocês estão rindo, mas descontrola. Controla. Esse também tem um lado dark, né? Quando o 3 está estressado, gente, olha que interessante, ele vai para o 9. O número que ele vai é o 9, que é o pacificador. E é um número bem... não dá opinião de nada, não quer problema. Então, o 3, quando ele chega num ponto de estresse, que é difícil o 3 estressar, porque ele é muito, assim, ele tem uma energia muito forte. Mas quando ele chega nesse ponto, se ele não deu opinião, se ele não fala que gosta, que não gosta, se ele não apareceu no WhatsApp, aí, minha filha, aí o negócio errou. Ele tá no Netflix, né? Eu falo que é o modo Netflix. Ligou um Netflix, maratonando série, aí você pega já, marca terapia, psicólogo, pega os óleos essenciais, faz uma sessão, porque o 3 está mal, porque ele não para. Né? Então ele vai acessar o 9, que é uma proteção para ele, porque é o momento que ele está precisando parar. Ele precisa dar um stop, né? Ele precisa ficar um pouquinho no Netflix. Só que ele tem que saber voltar desse modo, né? E o número de segurança dele, quando ele está entre amigos, quando ele está bem, ele é o 6, tá? Que é o leal. Então, ele fica mais cooperativo, ele fica mais seguro, ele sintoniza com os próprios sentimentos e os dos outros, fica menos competitivo. O Rinaldo, eu acho que é 3, né?
fica menos competitivo, tem mais energia para família e amigos. Alô, 3. Gente, isso aqui é muito importante. O 3, gente, ele gosta de trabalhar. Você fala pro 3 assim, por exemplo, uma mãe 3, né? Ficou o dia inteiro com os filhos, não sei o que lá, que nem eu. Aí o marido chegou, fala, dá licença que eu vou descansar. O que eu faço? Eu pego meu celular e vou trabalhar. Então, esse é o 3, esse ser louco. E é assim, tá, gente? Então, o 6, o 9, eles vão ajudar, eles vão ser ferramentas que vão ajudar o 3 também a achar um pouco essa fumaça, né? O número 6, ele vai trazer, então, esse negócio mais de estar mais amigo, estar mais próximo das pessoas, de não se importar tanto em dividir as coisas, né? Tem uma historinha legal no livro que eu achei, assim, fantástico, que ele conta do André Agassi. Não sei quem lembra do André Agassi aí, né? Porque é antigo já. Mas o André Agassi, ele foi o maior tenista do mundo, né? Nos anos 80, 90. E o André Agassi, ele escreveu um livro. Gente, eu não lembro muito dos detalhes, porque eu já li o livro do Enneagrama faz tempo, mas ele conta que ele virou tenista porque o pai dele queria. E que ele, sim, ele foi competindo, assim, tudo porque o pai dele queria. Não era aquilo que ele mais queria na vida. Ainda assim, ele foi o melhor do mundo, sem ser o sonho dele, entendeu? Os 3 são assim. O livro fala, gente, não sou eu que estou falando, o livro fala que eles são as estrelas da humanidade, tá? Por causa disso, porque eles fazem a coisa acontecer. Eles não são perfeccionistas, eles não fazem perfeito, mas eles fazem, entendeu? Claro que se o 3 for ele pode ser um 3 mais perfeccionista e pode ser menos, mas o negócio é que ele vai fazer. Ele é aquela pessoa que arregaça a manga e faz. Ele não fica esperando a coisa acontecer. Então, alguns 3 famosos, só para contar para vocês, o Tom Cruise, o André Agassi, que eu já falei, e a Rachel, do Friends, tá? Vamos lá. O 3 saudável, eles são autênticos, são modestos, são maleáveis, são capazes de fazer grandes coisas, são admiráveis, motivam as outras pessoas. Uma característica que eu gosto muito do 3 é que eles gostam da pessoa que trabalha com eles alcançar, quando eles estão saudáveis, tá, gente? Porque o 3 doentio, ele já vai para o outro lado. E a outra pessoa alcance. Então, ele vê o potencial das outras pessoas. Ele fala, meu, fulano de tal tem potencial, olha que legal, né? Ele é aquela pessoa que vê o potencial nas outras pessoas. Eles acreditam que essa pessoa pode, mesmo quando essa pessoa não acredita. Ele vê muito, assim, né? Lá, assim, nossa, ele fica até assim revoltado. Ele fala, meu, fulano de tal precisava fazer um negócio porque ele é muito bom e ia arrebentar, né? É legal isso, tá? Ele busca o desenvolvimento pessoal e impulsiona os outros, tá? São competentes e têm a autoestima elevada quando eles estão saudáveis. Quando eles estão medianos, eles já começam a se preocupar muito com a performance. Tá? Eles têm muito medo de falhar, são movidos por metas, objetivos, assim, tudo depende disso na vida. Na vida é vida ou morte. Buscam status e sucesso, são alpinistas sociais, não no sentido de ser rico ou ser pobre, mas assim, eles querem escalar, né? Sentem que o valor deles depende do sucesso e das expectativas dos outros serem correspondidas, então eles querem fazer sucesso para os outros, né? Perdem o contato com os sentimentos, ficam comparativos, que é uma chatice, né? Eu sei porque a gente fica se lutando com a nossa mente, né? Preocupados com a imagem e com o sucesso. Ex-doente, gente, é muito complicado também, porque eles se sentem humilhados pelo fracasso, eles não admitem fracasso, eles tentam de tudo para manter as aparências. Eles podem se tornar oportunistas e encobrir até o sucesso alheio, tá? O famoso puxar o tapete, para preservar a sua superioridade ilusória. Eles tornam-se ciumentos dos outros porque eles querem ser bons no que fazem.
Bom, gente, o 3, o 7 e o 8 são números, que eu vou falar depois do 7 e do 8, de maior energia. Eles são agressivos, mas não que eles são agressivos com as pessoas, tá? Eles são números realmente que têm uma característica muito forte de energia. Eles vão e fazem, né? Eles arregaçam a manga e fazem e acabou. Tá? Então a gente chama de agressivo, mas não é um agressivo de... Né? Não é isso, tá? É personalidade mesmo, que é mais agressiva. Tá? Existem 3 mais tímidos, tá? Existem 3 mais quietos. O 3 com 4, ele normalmente ele é um pouquinho mais, né, centrado. O 3 com 2, ele já é mais relacional, então ele fica muito expansivo, né? Vamos ver. Mas isso independente da asa, viu, gente? Pode ser que a personalidade seja mais fechada ou mais aberta, tá? O 3 com o 2, ele é o sedutor. E aí eu digitei errado, mas é 3 com 4. Tá? É o profissional. Ou eu ou a Paty, né, Paty? Porque como o 3 não gosta de errar, ele já joga a culpa em quem fez o negócio, na Paty. O vício dele, gente, aí vocês vão entender aquele 3 doente. É a vaidade ou engano. Eles têm dificuldade em assumir os seus sentimentos. Tá? Olha que engraçado, eles fazem parte da tríade do coração. Eles agem tudo na emoção. Mas eles sufocam o sentimento deles. Eles não admitem as coisas. Eles não tem aquela coisa assim de eu fiz errado, eu falhei, parar para sofrer um pouco, falhou, não, eles vão, né? Eles têm dificuldade de assumir os sentimentos, finge ser uma coisa que não são, constrói uma imagem de sucesso. Isso é muito difícil para o 3. Ele assumir os problemas e as dificuldades da vida dele, seja pessoal ou seja profissional. Tá? Assumir imperfeições, assumir erros, né? Ele pode até falar, eu errei com isso e tal, mas assim, lá na parte emocional dele, para ele é muito difícil ele falhar. Qualquer coisa, seja com filho, seja no trabalho, tá? Tríade do coração, então, e futuro, tá, gente? Ele faz parte também da tríade do futuro, que ele vê as coisas com a perspectiva futura, aquela coisa do agressivo. Olhos para o 3. Cipreste, que é um óleo que vocês vão ver muito. O cipreste, ele ajuda muito a limpar, fluir a energia, circular, né? Que mais? Limpar as emoções, né? Porque o 3, ele copia as emoções do outro, ele querer ser sempre agradável, tal. Então, ele tem esse negócio também, né? De copiar, às vezes, a emoção dos outros. Lavanda, tá, gente? Lavanda, must have pro 3. Por quê? Porque, inclusive, quando eu fiz a live, eu não pus lavanda, mas eu, estudando mais, depois eu falei, gente, como que eu não pus lavanda? Porque a gente não dorme, né? Eu falo assim, eu não tenho insônia, se eu deitar eu durmo. Só que às vezes eu não quero dormir porque a minha cabeça fica pensando em trabalho. Acorda pensando em trabalho, dorme pensando em trabalho. Acorda no meio da noite com soluções, ideias, né? Então, precisa de lavanda, precisa de peace and calming, precisa de orange, né? Precisa... O lavanda também, ele ajuda a gente com a verdade, com a questão de falar a verdade, falar os sentimentos. Então, isso que é indispensável para o 3, tá? Tipo 4, gente, individualista. Tipo 4, super difícil de achar um personagem. Eu achei aí numa página do... Sula, antes de você começar o 4, posso só dar uma quebradinha aqui? Pode. Alguém perguntou assim, eu fiz o teste, deu um número lá, mas eu não me identifiquei. E eu acho que isso pode acontecer com várias pessoas, porque aconteceu comigo também. Eu queria só dar aquela dica que você deu, que eu achei que foi muito legal. E a gente tem que fazer o teste, quem perguntou foi a Ana, não sei a sua idade, mas quando a gente não tinha, talvez, filhos, marido, compromissos, na sua versão mais crua. Será que faz sentido isso? Porque hoje em dia a gente já... se a gente então tinha um medo, a gente já criou a coragem. Se a gente tinha um não sei o quê, a gente já deu um jeito, né, da vida rolar. Mas eu acho interessante a gente se colocar naquela posição mais crua da gente,
quando responder as perguntas. E quando eu fiz, né, depois de alguns meses, que foi agora, de novo o teste, pensando nisso, foi certeiro, não tive a menor dúvida de quem eu era. Mas no começo eu estava assim, gente, eu mãe, eu filha, eu esposa, né? Então eu achei que essa dica me ajudou e talvez ajude outras pessoas também. Eu acho também que, assim, uma coisa é gente, isso aqui que eu tô falando, é bem raso, né? Por isso que eu falei, vai depois lá no meu Instagram, só não tem o tipo 7 lá, porque quando eu fiz o tipo 7, o Instagram me derrubou, mas eu vou fazer um 7 de novo, porque o 7 também é muito legal da gente entender, todos se comunicam, né? Às vezes você não se identifica muito naquele número, mas quando você olha para o core fear, o core desire, né, que é o desejo, qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Pensa nisso. Eu olhei aqui, meu teste saiu 3, sei lá, mas o meu maior medo não é esse. Vai dar uma pesquisada no seu medo maior. Outra coisa também, gente, que o teste a gente tem que ser muito honesto. Eu nem gosto de fazer o teste, para falar a verdade. Eu prefiro ler o livro e assistir, porque eu acho que o teste, assim, também é bem puxado de fazer, né? O melhor teste, ele é muito longo. E as perguntinhas não são fáceis, hein? São difíceis, porque requer que você se olhe mesmo, né? Você tem que falar, nossa, mas eu sou assim, né? Então, às vezes a pessoa desanima, ou às vezes ela no fundo, ela não quer ser assim, né? Então ela coloca outra resposta lá, né? Daí sai outro número. Mas todos os números têm coisas muito boas. Eu sou apaixonada por todos. Todos os que eu falo, eu vejo, assim, coisas lindas, né? A gente tem que, por isso que é legal estudar. 4, gente, o individualista. Para mim foi um número super difícil de compreender, de estudar, porque ele é muito diferente de tudo, né? O medo do 4 é de ser inadequado, inapropriado, ser cortado da vida de alguém emocionalmente, ser mundano, ser comum, ser ordinário, ter senso comum, ser defeituoso, falho, abandonado, fútil, tá? O desejo dele é ser único, é encontrar a sua significância única, tá? O que o motiva? Ele gosta, ele quer ser o quê? Especial, ser único, se expressar na sua individualidade. Por isso que eu falo que foi difícil achar personagem, né? Que fosse o 4. Eu achei até o Frodo, mas não sei se ele é. Ele tem umas coisas de 4, mas 4, quem é um 4, assim, pra vocês terem uma noção, é Bob Dylan. É aquela pessoa, só existe um no mundo, não existe nada igual. É um ser único. Então, assim, o 4 ele é assim, né? Ele quer ser especial, ele quer ser único. Tá? O 4 com asa no 3, ele é o... Não, o House não. Amy Winehouse é. O House não é, mas o House é o 5. O 4 com asa no 3 é o aristocrata. Tá? E o 4 com asa no 5 é o boêmio, que é muito interessante depois estudar também as asas, viu, gente? O 4, gente, então ele é uma pessoa assim, super. Também tem um nome de romântico, mas ele não é romântico, mas é porque ele tem muitos sentimentos, os sentimentos dele são muito fortes. Mas ele não expressa os sentimentos, mas ele trabalha muito os sentimentos dele, tá? Então é uma pessoa sentimental, mas não no sentido, né? Mas que tem muito sentimento, tá? Então por isso que são muitos artistas. Ele é muito criativo. Eu sou 4, mas não sou criativo. Existe também, tá? Mas a maioria do 4 é uma pessoa assim que vai trabalhar com moda, que vai assim, a minha irmã é 4, né? Minha irmã, desde que tinha, assim, 7 a 8 anos de idade, queria ser a pessoa mais bem vestida da escola, entendeu? E ela era, assim, e se não fosse do jeito dela, com a roupa dela, do jeito que ela queria, ela dava o maior baile. Porque o 4, ele é assim, tem que ser único. Se todo mundo estiver usando, o 4 ele já usou lá atrás, já lançou moda e já parte para outra coisa, entendeu? Então, ele é assim, para vocês entenderem um pouco. Quando o 4 está estressado, né? Ele vai para o 2, tá, gente? Para o 2 doentio. Então, ele reprime as próprias necessidades, se torna dependente dos outros, fica carente de atenção, precisa de palavras de segurança.
E em segurança, ele já assume as características do 1 saudável. Então, ele fica mais disciplinado, mais prático, porque o 4 é bem avoadinho também, tá? Mais antenado, sabe o poder de ter sentimentos, sabe que pode ter sentimentos, mas que ele não precisa agir com base sempre nos sentimentos, que ele pode ser um pouquinho racional. Tá? O 4 pode ser uma pessoa muito introspectiva e focar demais nos seus sentimentos, tendo dificuldade de se relacionar, embora ele seja uma pessoa bem sentimental, mas mesmo assim isso não significa que ele se relacione muito bem com as pessoas, tá? Ele é criativo, ele pode ser artístico, focam muito nos seus defeitos, sempre acham que falta algo neles, porque eles buscam realmente essa beleza, a arte, a beleza, né? Então, eles têm bem essa característica. O pecado capital deles é a inveja, tá? Eles estão sempre preocupados com o que o outro tem, porque o do outro é melhor, porque o do outro é mais bonito, né? Então, eles sempre, lá, Coco Chanel, é isso mesmo, Shakespeare, Steve Jobs. Então, são pessoas que são artistas, né? Você fala, gente, criativo, né? Então, ele se expressa através da arte, da criatividade. São inspirados, são conscientes de si mesmos, são introspectivos, tá? Eles chegam a parecer um pouco egoístas, mas não é que eles são egoístas, é que eles realmente estão sempre olhando para dentro, tá? Aí a gente vamos falar dos níveis, né? Saudável, ele é isso, ele é criativo, artista, se expressa através da arte, ele consegue passar tudo para a criatividade e para a arte. O mediano, ele já começa a interiorizar as coisas, começa a levar as coisas para o lado pessoal, transformam tudo a vida em arte, tudo, eles né? Arte e beleza, tentando cultivar um ambiente estético e bonito. Ele busca a perfeição exageradamente, tá? Ele desenvolve uma orientação artística e romântica às coisas da vida. Tentam controlar as coisas e torná-las belas, para ajudar a manter os seus sentimentos, tá? Escondem suas fantasias e sentimentos, tornam-se mais fechados, absorvidos em si mesmos, mal-humorados, tímidos, se fecham e são hipersensíveis. Então, o 4 doente, daí, que é o Dark Day, quando os sonhos dele fracassam, né, porque ele é muito sonhador, eles se tornam inibidos e decepcionados com eles mesmos. Então, eles vão mais para a depressão. Tá? Alienam-se dos sentimentos dos outros, bloqueiam, paralisam, ficam fatigados, não funcionam, ficam atormentados pela necessidade de autossatisfação, sentem rejeição, ódio por eles mesmos, é uma coisa louca, assim, né? Não gosto de quem tenta ajudar, sai de perto, tá? O 4, gente, eles querem ser especiais, únicos. Eles são pessoas dotadas de vários dons e eles querem ser originais, intuitivos, apaixonados, envolvidos com os sentimentos deles, eles querem ser autênticos, tá? Eles se veem como sensíveis, espirituosos e expressivos, querem ser vistos como idealistas, como profundos, como compassivos, tá? A autoimagem do 4 é sou realizado e sou especial. Eles fazem parte da tríade do passado, que é o 4, 5 e o 9. Eles veem a vida da perspectiva do passado, tá? Focam nas experiências do passado e se prendem demais nas coisas emocionais. Eles trabalham muito essas questões passadas, ficam presos nisso, e isso prejudica, às vezes, até o presente deles, porque eles daí nem sabem mais o que a pessoa fez, o que aconteceu, mas eles estão presos lá no passado, tá? O vício deles, eu já comentei, a inveja, né? Eles ficam bem, assim, quando eles vão para esse lado do vício, eles ficam temperamentais, egocêntricos, levam tudo pro pessoal. E o vício, gente, todo mundo, coloquei a folha aqui na frente, todo mundo, todos os números, eles têm um vício. Tá? É o calcanhar de Aquiles, é aquilo que a gente luta a vida inteira. Esse vício, ele sempre vai voltar, se você não cuidar. Tá? Então, é o pecado capital mesmo, tá? Que a gente fala. Olhos para o 4. Stress away, reprogramar o padrão de pensamento negativo, que ele tende a ser negativo,
Sacred Sandalwood, pelo medo de abandono. Cedro, aterrador, que ele vive nas nuvens. Laranja ou limão, a melancolia dele, porque é muito melancólico. Tá? Então, aí Amy Winehouse, Bob Dylan, Van Gogh, tem vários artistas aí maravilhosos que são 4. Tá? Então, quem é 4 aí? Digita 4 aí pra gente saber. Nossos artistas, os próximos que vão fazer todas as artes nossas aqui da Young Living, das nossas, né, parte dos nossos times. A gente vai identificando já os 4 aqui. Laís é 6. Os 5 agora, hein, gente? Vamos que vamos. O investigador, tá? The Investigator. Então, o personagem do 5 é o Sherlock Holmes. E hoje eu descobri o House também, que é super 5. É um 5 bem louco, né? O Core Fear. Ah lá, Mel. O Core Fear do 5 é ele se sentir obrigado, invadido, vazio, ser ignorante, ser dependente, contaminado. Tá? O Core Desire, ser capaz e competente. Ele quer saber todas as coisas. Então, isso é muito característico do 5. Tá? O que motiva o 5? Ele quer ter conhecimento, ele quer conhecer e compreender o ambiente. Ele quer saber de tudo, sobre tudo, de tudo, de tudo. Tá? Para que ele possa se proteger do mundo exterior. Então, gente, o 5, ele é um número, assim, é muito interessante, porque ele sabe de tudo, gente. Pensa na pessoa que sabe de tudo. É impressionante. Eu até, gente, meu marido é 5, tá? Bom, o que a parte tá rindo aí? Ah, Mel, vocês estão rindo da Mel, né? Desculpa, gente, eu tô gargalhando aqui da Melissa, porque a gente fala dela isso, que ela sabe tudo de tudo. Como é possível uma pessoa, numa vida só, saber tudo de tudo? E ela sabe. Não, é muito legal isso. Não, é o 5, gente, é assim... Incrível. Incrível. Não, e aí o meu marido, ele me deu uma Alexa de aniversário. Eu falei, gente, mas não precisa da Alexa, porque eu já tenho o Ricardo, né? Tudo que você pergunta, a pessoa sabe. De tudo. Entendeu? Chega a ser irritante até os 5, gente. Aí você pergunta, aí uma coisa que é para você saber mais, ele sabe mais. Entendeu? Parece que eu perguntar de óleos essenciais, ele me corrigir, falar coisa que ele sabe mais. Mas o 5 é assim. Né? É impressionante. E eles absorvem muito conhecimento, né? Então, 5 com asa no 4 é um nome muito louco, que eu não sabia o que era. O 5 deve saber, os 5 devem saber aqui. Iconoclast. É o icono... Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Nossa, que assim, iconoclasta. Uma pessoa que combate o status quo. Né? Ele não se conforma com as coisas, ele vai atrás porque ele quer estudar e ele quer saber. Não é aquela pessoa que aceita e falar, não, bem. Ele quer ser o status quo. É muito anel, cara. É muito anel. Isso aí. E o 5 com a asa no 6 é o problem solver, aquele que resolve os problemas, né? E é ótimo também. Porque você dá um negócio na mão dele, meu filho, ele resolve, tá? Gente, o 5, quando está estressado, vai para o 7, para o lado doente do 7, tá? Acumula coisas, se apega, tira a atenção da necessidade dos outros e se concentra totalmente nele. Se torna frívolo, desorganizado, distraído, a ponto de não concluir as tarefas, se torna rude, condescendente e desligado. Tá? E um problema muito grande do 7 são os vícios, tá? E o 5 precisa sempre estar se cuidando, porque quando ele está muito estressado, né, por ele ser muito mental, e a energia dele está muito na mente, e ele trabalha muito com a mente, então às vezes ele acaba extravasando, e acaba fazendo uso de alguma coisa, de álcool, de droga, de açúcar, de compras que seja, para poder extravasar isso aí. Tá? Então, isso é uma das coisas que pegam para o 5.
Em segurança, ele vai para o lado bom do 8. Uma coisa muito interessante, porque quem é 5, às vezes acha que é 8. Tá? Porque o 8, ele é muito combativo, ele gosta de discutir, de debater. Às vezes você vê uma pessoa, você fala, nossa, ela é 8, mas não, ela é 5. Porque ela tá no lado, né, de segurança, ela tá entre amigos, então ela fala o que ela pensa, né? Ela tem razão. Ele é assim, ainda mais que ele estuda tudo, sabe tudo. Aí Sabe juntou. tudo, gente. Eu nem discuto mais o que ela fala. Tá ótimo. Mas o Mas, ô, 5. Sila, existe alguma personalidade que existe menos, que é mais rara das 9? Assim, tipo, tem uma que mais pessoas são e uma que menos? Existe uma que mais pessoas são, que é a 6. Eu acho que 4 tem muito menos, assim. Pelo menos assim, eu não conheço poucos, né? Mas o 6 é, tipo assim, muito. Tá? Então, gente, os 5, eles querem entender como o mundo funciona. Vocês podem ir perguntando, tá, gente? Eles estão sempre pesquisando, lendo, querendo saber o porquê das coisas. Eu até brinquei que é a Luna, né? O show da Luna, né? Tudo quer saber, né? Sempre perguntando, não aceita opiniões, doutrinas, e tem que ver por eles mesmos se aquilo ali é verdadeiro e funciona, entendeu? Gostam de se aprofundar. E eles precisam estar sozinhos. Então, eles não é que eles são introvertidos, assim, eles podem ser mais introvertidos, mas eles precisam sobrecarregar a bateria, eles precisam carregar a bateria, recarregar. Vou tirar o valor aqui. Porque eles são muito mentais. Então, ficar muito com pessoas, às vezes, cansa um pouco o 5. Tá? Então, ele precisa se retirar, ligar o celular, ficar um pouco sozinho, né? Ele precisa muito disso, 5, tá? É um número que tem necessidade disso. 5 e o 9. Aí eu achei engraçado até que, falando sobre o 5, ele fala que se ele vai para Disney, ele estuda tudo sobre a Disney e ele sabe tudo sobre a Disney. Ela é a pessoa que mais sabe da Disney, né? Porque o 5 é assim, né? Muito engraçado. O 5, quando ele está saudável, gente, são saudáveis, eles são visionários, compreendem o mundo, mente aberta, aprendem as coisas por inteiro, no contexto total, são pioneiros em descobertas, encontram novas maneiras de fazer as coisas, observam tudo com percepção extraordinária, são curiosos, nada escapa aos seus olhos, detalhistas, por isso que às vezes também são confundidos com o número 1, se especializam naquilo que os interessa. Os 5 são inovadores. Tá? Quando ele já está nível médio, eles começam a teorizar e criar conceitos na mente antes de agir, ficam mais mentais, desapegam das pessoas. Assim, o 5 ele tem esse problema, gente. Ele desapega, entendeu? Ele é desapegado emocionalmente. Não tem apego. Tá? Se ele precisar cortar, ele cortou e acabou, ele nem sofre. O 3, o 2, a gente se mata. Né? O 4, o 5, apertou. Tchau. Eliminado. E ele é assim, tá? Então, quando eles estão no nível médio, eles se envolvem com ideias complicadas, mundo imaginário, se preocupam muito com a visão deles, com a interpretação deles do mundo, o que é verdade, o que não é. Então, eles começam, né? Aí começa a antagonizar. Então, é bom e mal, é verdadeiro e falso, né? O mundo deles mesmo, tá? Se tornam mais radicais e ríspidos com seus pontos de vista. Muito radicais, tá? Doentios, quando eles estão doentes, eles ficam totalmente reclusos, isolados da realidade, instáveis, com medo de ser atacados, rejeitam os outros, não querem sociedade, não querem ir para festa, não querem gente, nada. Tá? Ficam obcecados pelas suas próprias ideias. O pecado dos 5 é a avareza. Eles podem ser avarentos, né, com as coisas, mas assim, o que eu percebo dos 5 é que eles são avarentos com o tempo deles, que é uma coisa assim muito complicada. Ele decide que ele não vai gastar tempo com tal coisa, ela pode ser importantíssima para todos. Se para ele não é, a Mel tá até rindo. Se para ele não é, ele não vai gastar tempo com aquilo, entendeu? Por exemplo, olha, você precisa lavar louça. Mas
Tipo assim, lavar louça. Não vou lavar louça agora. Eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que ver tal coisa. Não tem nem condição. Lavar louça é uma coisa, né? Não vai precisar. Não tô falando, meu marido não faz isso, tá, gente? Ele até lavou a louça hoje. Mas 5 é assim, você fala para ele fazer alguma coisa que ele não acha relevante, ou conversar com alguém que ele acha que não vai ser, aquilo não vai surtir efeito, ele não vai gastar a saliva dele, nem o tempo dele. Jamais, tá? Ele economiza mesmo, ele morre de medo de ficar sem tempo, sem recurso para estudar as coisas dele e se garantir, né, na sabedoria dele. Então, isso é uma coisa também, assim, que às vezes a gente fala, nossa, meu, pô, pedi para fulano de tal fazer não sei o quê, a pessoa não fez até agora. Mas é porque para ele não é importante, então ele realmente ele não vai fazer, né? Tá gastando tempo. Cinco que eu coloquei aqui são os Stephen Hawking, Bill Gates. Eu achei que do Friends, o Ross é o mais 5. Inclusive, eu chamo meu marido de Ross às vezes, quando ele começa a descrever detalhes da ciência, da fauna, flora e etc. Eu chamo ele de Ross, né? Os olhos para os 5, gente. Wintergreen ajuda a balancear as emoções, porque eles usam muito o lado esquerdo do cérebro. Gente, se eu falar alguma coisa errada, os 5 me corrigem aqui, tá? Ele ajuda a trazer o lado mais criativo, né? O lado direito. Believe it. Tomar decisões, alívio físico. Porque o 5, ele fica tão na teoria que às vezes ele não consegue decidir as coisas, tá? Aquilo enche demais, fica muita opção. Então ele fica mais indeciso. Então, believe it para tomar decisões e também para o alívio físico, porque os 5 são tensos demais, né? Tudo aqui. Pensa muito, vai ficando tenso, vai travando, né? Então, eu coloquei aqui os sonhos do Deep Relief, Awake, que também ajuda com a dor emocional. E o Palo Santo, que a gente não tem,